Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Esse é o estudo do centésimo, é o de número 200. Até aqui nos sustentou o Senhor. Glória a Deus. Obrigada a você que está aqui comigo até hoje e o Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho se quiser receber notificação. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Nós ouvimos muito sobre empoderamento feminino, não é mesmo? Isto nos mostra uma necessidade de igualdade e até mesmo de superioridade. É assim que a sociedade nos mostra o que é empoderamento. Vamos ver logo após a vinheta. Mas o verdadeiro empoderamento, o empoderadas, é sermos revestidas do Espírito Santo. Verdadeiro empoderamento é aquele que vem do alto, do Pai das luzes. Sabe para quê? Para nos fortalecer, para nos capacitar para esta guerra espiritual. Vamos ao tema de hoje. Empoderamento na contramão do mundo. Nosso texto base está em Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante que empoderamento significa conceder ou conseguir poder, obter mais poder, tornar-se ainda mais poderoso. Só que o nosso empoderamento é muito diferente desse empoderamento social, desse empoderamento moderno, desse empoderamento que o mundo está querendo nos amoldar ou até mesmo nos sufocar. Sabe por quê? Enquanto o mundo diz para nós que ser empoderada, que ter empoderamento é você mandar no seu corpo, sabe o que a Bíblia nos diz? Vamos ver em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por você. É isso que é importante. Enquanto eles estão preocupados em querer mandar nos seus corpos, nós vivemos a vida aqui na terra, mas vivemos mortos para o pecado, vivemos, é isto para Cristo. Isto é tremendo. 1 Pedro 4:2, olha que Pedro fala: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Então nós vemos que empoderamento é justamente você se tornar mais poderoso. Só que olha o que a palavra fala: nós somos mais que vencedores, nós somos poderosos, mas por Cristo Jesus, em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Enquanto o mundo está dizendo que ser empoderada é não depender de ninguém, olha o que a nossa Bíblia fala, que somos dependentes de Deus, e isto é maravilhoso. Provérbios 16:9, olha assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, enquanto o mundo está falando, olha, não seja dependente de ninguém, realmente, dependente emocional, eu não posso ser mesmo, mas dependente de Deus eu quero ser em todas as áreas da minha vida, porque Ele é o Todo-Poderoso. Enquanto o mundo está dizendo para você que você, para ser empoderada ou empoderado, por que não? Você precisa confiar na sua capacidade intelectual, sendo necessário você estudar, ter cursos, ter diplomas, isso tudo é bom sim, mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que Deus é o que nos capacita, que de Deus é tanto o querer como o efetuar, mas ainda fala assim, olha, nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus, mas aquilo que é para nós fazermos, nós temos que fazer.
Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele que endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Então é importante estudar. Lógico que é importante, mas eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento, ser sábio aos meus próprios olhos. É gostoso, eu amo estudar cursos, pós-graduações, tudo que a gente pode fazer, é lógico que nós vamos fazer, mas sempre confiando e dependendo do Senhor. Empoderamento para o mundo é simplesmente não se submeter, não se sujeitar a ninguém, mas para nós que somos salvos, para nós que estamos em Cristo, a Bíblia nos ensina que nós somos submissos, que nós somos dependentes, que nós somos sujeitos, em primeiro lugar, ao nosso Deus. Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele, fugirá de vocês. É interessante que quando nós olhamos um pouquinho essa parte de submissão, nós mulheres casadas, nós somos sábias em Cristo Jesus. E a Bíblia, ela fala que nós somos sujeitas, nós somos submissas ao nosso marido. 1 Pedro 3:1, Pedro nos ensina assim, da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido. Olha que impressionante, com o propósito de que se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Então essa submissão é algo respeitoso, é algo prazeroso, é algo realmente que você vê que é o Senhor que nos ensina. Mas também a Bíblia fala que nós somos submissos aos nossos líderes. Hebreus 13:17, olha o que diz: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Olha o porquê. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Olha que tremendo, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. É lindo você entender que a submissão bíblica é algo prazeroso, é algo com inteligência. E as pessoas não entendem isso, porque a sociedade, ela fala justamente ao contrário. A sociedade, ela fala que isso é vergonhoso, é desonroso, é até sinal de fraqueza, mas a nossa Bíblia, ela fala que nós temos que ser submissos, também submissa à autoridade. 1 Pedro 2:13 diz assim: por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos. É por causa de quem? Por causa do Senhor, e o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá discernimento. É por isso que é importante, você quer ser empoderada, você quer ser empoderado, seja empoderado pelo Senhor. Também outra submissão que nós temos que ter é uns aos outros, é uma mútua submissão. Efésios 5:21, olha o que Paulo ensina: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É um respeito, é uma convivência, é algo onde um consegue entender o outro. Isto é a submissão bíblica. Mas também nós vamos ver exemplos na Bíblia sobre empoderamento. Vamos pegar, por exemplo, Lucas, capítulo 1, verso 35, falando de Maria. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, olha que tremendo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu fico imaginando a cena, e por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Maria, ela foi empoderada para ser a mãe do Messias. Ela foi empoderada porque ela iria viver o sofrimento, ela iria ver o sofrimento do filho, mas ela iria ter poder do alto para ela não se intrometer, ao contrário, para ela levar em oração. E olha que ela fez tudo conforme a palavra do Senhor. Vamos ver o que Jesus fala em João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus falando, vim para que as ovelhas tenham vida e vida
em plenitude. É isso que é tremendo você entender. Nós não estamos buscando empoderamento para poder ser superior ou para poder estar em pé de igualdade. Nós buscamos empoderamento porque nós temos um adversário. Esse adversário é ladrão que rouba, mata e destrói. Só que aí quando Jesus fala assim, ó, eu, Jesus, vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. É isso que é tremendo, por isso que nós somos satisfeitos, por isso que nós temos o contentamento que vem do Espírito Santo. Mas Paulo, em 2 Coríntios 11:3, ele fala assim, ó, entretanto, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Paulo está falando assim, olha, o diabo que tem função de roubar, matar e destruir, ele enganou Eva. E ele está enganando as pessoas, mas aqueles que são empoderados pelo Espírito Santo, esses não são enganados por Satanás, porque o Espírito Santo, ele vem nos dar discernimento, ele vem nos dar sabedoria e ele nos dá o verdadeiro empoderamento espiritual. E Pedro, ele nos fala em 1 Pedro 5:8, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Eu acho tremendo que você precisa entender, assim como o Senhor me fez entender, que o nosso empoderamento é espiritual, é para combater o nosso adversário. Nós temos que entender quem é o nosso adversário. Por isso que Jesus fala que é o ladrão que rouba, mata e destrói. Mas aquele que serve a Jesus, além de ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, tem vida e tem vida em plenitude. Por isso que Paulo fala, olha, assim como o diabo, que é o teu adversário, enganou Eva, você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar, porque não é para você ignorar quem é o teu adversário. E Pedro, ele nos confirma quando ele fala pra gente assim, ó, você quer estar empoderada ou empoderado pelo Espírito Santo, então seja sensato, seja vigilante. É o diabo que é o teu inimigo e ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Mas aí, o que o Espírito Santo fala para você? Não é para você ter medo desse adversário, porque o Todo-Poderoso, aquele que te fortalece, aquele que te dá empoderamento espiritual está contigo. Glória a Deus. Vamos ver Estevão, Atos 6:8, é um outro exemplo sobre o empoderamento. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Estevão, ele foi empoderado, sabe para quê? Para fazer a obra de Deus com sinais e prodígios. Oh, glória a Deus! Vamos ver um outro personagem? Vamos ver o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 3, verso 8. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Yahvé, o Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo, e assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão e a Israel com o seu pecado. Então, se você parar um pouco para pensar, Miqueias, ele foi empoderado por Deus, sabe para quê? Para confrontar um povo rebelde, para confrontar um povo idólatra. E o que ele fala? Estou cheio de força e de amor. Pelo quê? Pelo que agrada a Deus, aquilo que é direito, aquilo que é justo. Como Deus é tremendo. Você lembra de Zorobabel? Vamos ver Zacarias 4:6, a gente vai ver o Senhor empoderando ele. Então diz assim, então ele me explicou, esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Senhor dos Exércitos. Olha só, Zorobabel, ele não estava em guerra errada, assim como nós também que servimos o Senhor, não podemos estar em guerra errada. Nós precisamos do empoderamento espiritual para batalhar na guerra certa, que são contra os nossos inimigos espirituais. E Zorobabel, ele foi empoderado por Deus para reconstruir o templo. E olha, sem recurso financeiro, sem recurso humano, mas o Senhor era aquele que dava a ele força, sabedoria
estratégia, inteligência e confiança no Senhor, porque era o Senhor que iria mandar vir todas as coisas para que a glória da segunda casa fosse maior, fosse melhor do que a da primeira. E ele foi empoderado por Deus para reconstruir o templo. Quem foi empoderado por Deus? Os cristãos, os crentes, os anteriores. Atos 2 e 4, olha o que a palavra fala. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Oh, que tremendo você entender! E aqueles cristãos que estavam aguardando o poder do alto, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram empoderados por Deus para divulgar o Evangelho. Eles foram mártires também, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios da alegria, cheios de gozo, eles tinham a paz que excede a razão. Enquanto muitos estão buscando o empoderamento para ter igualdade, nós buscamos empoderamento do alto, que é o que nós precisamos para a guerra correta. Olha os apóstolos, Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Se eu fosse numa pregação normal, no meio da igreja, eu poderia falar assim, com grande o quê? Com grande poder. Empoderados por Deus para serem colunas da verdade, empoderados por Deus para, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das aflições, assim até mesmo como mártires, terem as suas vidas dedicadas, consagradas, amparadas e escondidas em Cristo Jesus. Como nós precisamos desse empoderamento do alto. Você lembra de Paulo? Filipenses 4:13. Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo foi empoderado para viver divulgando o Evangelho. Ele divulgou o Evangelho entre os gentios com o poder do alto. Ele foi apedrejado, ele foi torturado, ele foi preso, ele sofreu tudo o que sofreu, como nós vimos em vários estudos. Mas ele foi testemunho para os gentios, ele foi testemunho para reis, para toda boa obra que ele tem nos deixado através da palavra de Deus. Ele foi o exemplo do que é um homem ter contentamento, do que é um homem demonstrar o poder de Deus na vida dele, mesmo no mais profundo sofrimento. Isto é empoderamento espiritual e está pronto para nos encher. O Espírito Santo, ele quer nos encher, ele quer nos dar gozo, alegria, paz. E a Bíblia, ela nos mostra muitos outros personagens empoderados por Deus. Empoderados para quê? Para realizar uma grande obra. Vemos Abraão, Moisés, José. Oh, José! Como que José passou, por quantas dificuldades ele passou, mas ele era empoderado por Deus. Sansão, o Espírito de Deus tomava Sansão. Daniel, era tão impressionante a sabedoria que Daniel tinha, como ele era empoderado por Deus para poder agir diante das situações, diante do rei. Nós vimos Otoniel, um dos estudos anteriores, Barnabé, João Marcos e muitos outros. Hebreus, capítulo 11, verso 33 e 34. Olha que palavra que dá para você entender o que realmente é empoderamento. Empoderamento espiritual. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Sabe por quê? Porque eles foram empoderados por Deus. Oh, aleluia! Que nós tenhamos esse poder que vem do alto. A Bíblia, ela nos traz vários exemplos de mulheres. Mulheres que foram fortes, mulheres que criam em Deus, mulheres que Deus fortalecia, mulheres que fizeram a diferença na época delas, foram sustentadas por Deus. Você lembra de Débora? Ruth, Esther, Ana,
Por que não dizer a mulher samaritana? E outras mulheres que a Bíblia nos fala. O empoderamento moderno, ele tem isso em mente, essa disputa de igualdade. Mas o empoderamento que nós precisamos não é para medir forças com sexo masculino, ao contrário, é para mostrarmos que nós somos um em Cristo Jesus, mas nós batalhamos contra inimigos espirituais e esse empoderamento, ele vem de Deus, ele vem do alto, do Pai das luzes, ele vem do Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Empoderamento do Espírito Santo é o que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2:14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que muitos não vão te entender. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui sendo revestidas de poder através do Espírito Santo, e muitos não vão entender. Mas pode ter certeza, o empoderamento do Espírito Santo nos torna fortes, nos torna sábios, nos torna aptos para as batalhas diárias. E quantas batalhas espirituais nós temos, não é mesmo? Efésios 3:16 diz assim: oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fortalece as nossas emoções, os nossos sentimentos. O Espírito Santo fortalece o nosso caráter. O Espírito Santo fortalece o nosso sentimento. Paulo fala em Colossenses 1:11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. A gente vê nessa guerra moderna, as mulheres, elas trabalham, elas são mães, donas de casa, elas são profissionais, elas têm um monte de desempenham muitos papéis, mas aí nós vemos, nós exercemos sim esses variados papéis, mas nós temos a força que vem do Espírito Santo, nos dá força, nos torna alegre, nos torna firme, nos torna constante. Glória a Deus, Deus é tremendo. O empoderamento do Espírito Santo nos torna ainda mais, nos torna influenciadores, como luz, como sal, e nos ajuda a fazermos a diferença nessa época que nós vivemos. Mateus 5:16, olha o que o nosso Jesus fala: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, olha o propósito, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como luz, nós mostramos para o mundo o perigo do pecado. Nós mostramos para o mundo o quanto o pecado afasta o homem de Deus. Nós acabamos sendo para o mundo um guia na escuridão, um farol. Nós somos como aqueles que resplandecem no meio de uma geração incrédula, como Paulo fala. Esse apoderamento, ele não é comprado, esse apoderamento, ele não é aprendido, esse apoderamento vem do alto, vem do Pai das luzes. Simão, a Bíblia fala que foi um homem que quis comprar. Comprar o quê? O empoderamento. Vamos lá, Atos 8:19, propondo, próprio Simão: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. É tremendo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais íntimos, mais amigos, mais chegados a Deus nós vamos nos tornando. E a Bíblia, ela mostra que Deus, ele não faz acepção de pessoa, ao contrário, ele dá a cada pessoa uma função diferente. Você concorda comigo? Cada um tem sua função. É até por isso que a Bíblia traz a questão do corpo de Cristo, né? Cada um tem uma função. Mas olha o que Atos 10:34 nos ensina. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ao contrário. Vamos ver no Antigo Testamento, segundo Crônicas 19:7, que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco, tendo, portanto, muito
muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. Vamos começar a concluir. O verdadeiro empoderamento está em você, em eu, viver cheia do Espírito Santo. Viver cheio do Espírito Santo. Pois quando o Espírito Santo, o Consolador, ele desceu do céu, ele nos empoderou, ele veio morar em nós, ele nos fortaleceu, ele nos capacitou para anunciarmos a palavra, ele nos capacitou para amarmos os outros, para não vivermos no egoísmo como a sociedade quer viver. Ele nos capacitou, nos empoderou para sermos sábias em todas as situações, termos discernimento, termos autoridade para repreender o inimigo. Que inimigo é esse? A Bíblia fala, o inimigo das nossas almas. Ele nos empoderou para vivermos para a glória do Deus Todo-Poderoso. 2 Coríntios 12:10 diz assim: por isto, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha como Paulo fala, porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é ser empoderado pelo Senhor para vivermos nesta época, mas vivermos fazendo a diferença nesta sociedade. Eu vou deixar aqui no link, um link na descrição do vídeo que fala sobre submissão. É interessante você dar uma olhada, você dar uma conferida. Mas eu quero dizer para você que você possa se render aos pés do Senhor, que você possa se colocar diante do Senhor, que você possa ser a habitação sincera do Espírito Santo de Deus, porque você vai ver que o empoderamento que vem do alto é Ele que nos capacita para vivermos nesse tempo difícil. Jesus te abençoe, Jesus te ajude. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.